A gente sabe tudo o que acontece na Bíblia, mas muitas vezes a gente não crê verdadeiramente naquilo que a gente lê e naquilo que Jesus fez na Bíblia e pode fazer hoje em dia em nossas vidas. Porque a gente vive muito a partir daquelas coisas que a gente pode ver, daquelas coisas que a gente pode conseguir fazer. Então essa passagem falou muito comigo de hoje por causa disso, para eu parar de pensar apenas no que eu, Alexandre, consigo fazer, ou no que eu como ser humano consigo fazer, e começar a ter uma fé mais verdadeira, sabendo que o mesmo Jesus que fez aqueles milagres na Bíblia, podem estar fazendo milagres aqui na nossa vida hoje em dia. E para isso, muitas vezes, eu sozinho não vou conseguir ter essa fé. Eu vou ter que orar para que o Espírito Santo me dê a fé que eu preciso ter para crer naquele Jesus que está na Bíblia. Então hoje o nosso irmão Júnior vai estar pregando mais sobre isso, sobre essa fé verdadeira. Então que todos nós possamos aqui hoje já começar a orar, já começar a buscar a Deus, para que o Espírito Santo possa estar abrindo esse nosso entendimento de fé e para que a gente possa ter uma fé verdadeira que será vinda do Espírito Santo que vive em cada um de nós. Tá bom? Então vamos orar. A banda vai tocar alguns louvores aqui para a gente e daqui a pouco eu volto com alguns recados. Então, Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Muito obrigado, Pai, por essa chance de estar servindo aqui na sua casa, Deus. Eu coloco, meu Deus, esse culto aqui de adoração em suas mãos agora. Então, esteja, Pai, aceitando os nossos louvores, esteja nos ajudando, Pai, a nos quebrantar em sua presença. E que possamos aqui essa noite, meu Deus, estar buscando esse entendimento de fé que vem do Espírito Santo do Senhor que vive em nós, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, tirando qualquer preconceito, Pai, qualquer limitação que a gente tenha configurado, setado, Pai, no seu agir, do que o Senhor pode ter em nossas vidas, e que possamos apenas confiar no Deus do impossível, ó Pai, no Deus do sobrenatural e no Deus que tem poder para fazer tudo para aqueles que creem em seu Filho. Eu te peço, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei que o quê? Em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor. Em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus. Aleluia, cremos em ti, Senhor. Aleluia, a esperança viva está, cante conosco. Oh, a esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Aleluia. Oh, oh, oh. Pra sempre eu vou confiar em teu nome há poder. Em teu nome há poder. Eu quero teu mover,
cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. O impossível eu sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti. Mais uma vez, cante. Teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. No impossível eu sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, aleluia. Eu creio em ti, meu Deus. Aleluia. Ele é o caminho. Aleluia, cante conosco. Caminho é quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Caminho é quando no escuro estou. Cante, eu creio em ti, tua palavra. Oh, cante mais uma vez. Caminho é quando no escuro estou. Eu creio em ti. Caminho é, caminho é quando no escuro estou. Eu creio em ti, a palavra não mudou. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus. No impossível eu sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em... Só vocês, a igreja, cante. Eu quero teu mover, cadeias. Só canta quem crê. Eu creio. Eu creio em ti, meu Deus. O impossível eu sei. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Olha, rapaz, me surpreenderam. Boa noite, igreja. Juntos vamos adorar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. A batalha do Senhor, amém. Somos vencedores, amém. Glória a Deus, cantemos ao Senhor. Pode bater palma assim. Tchau. Aleluia. Assim, ó. Quando os grandes homens de Judá viram inimigo, o Senhor falou que eles não temessem, pois daria a vitória. Nos chamou a cantar uma nova canção, porque a batalha, porque a batalha é do Senhor. Cante ao Senhor, canta ao Senhor com alegre som. Ergue a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação. Crê somente, a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som. Ergue a voz para o seu louvor,
um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Daniel. Quando algo mal lhe encontrar, confia no Senhor. Ele não te deixará, pois à frente sempre está. Você pode cantar uma nova canção, porque a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Celebre a Ele. Hey! Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Por quê? Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre e sempre. Então cante ao Senhor, vai! Canta ao Senhor, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, que somente... Eu quero ouvir vocês, cante, vai! Canta ao Senhor, o quê? Um canto na tribo, que somente... Oh, yeah! Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. 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 Aleluia! Alô, alô, boa noite de novo, pessoal. A paz, tudo bem? Então, vários rápidos recados aqui para vocês. Primeiramente, é que os nossos núcleos familiares voltaram para as casas nessa última semana. Tá bom? E para quem é novo aqui na igreja, que não sabe o que núcleo familiar é, núcleo familiar nada mais é do que um pequeno grupo. Então, toda semana, todas as quartas-feiras, nós temos encontros em diversos locais, tanto de Mogi das Cruzes, como também de Suzano, tem até na casa do Carlão, que está cantando aqui com a gente hoje. Então, se você não faz parte de um pequeno grupo ainda, pessoal, eu não sei nem o que dizer, mas é muito importante que vocês estejam presentes em um. Sabe? Para a gente ser realmente transformados por Deus, a gente precisa estar vivendo em comunhão com os irmãos. Sabe? E o culto dominical é muito pouco para isso. Tá? Então, toda semana, são nos núcleos familiares que a gente vem a conhecer o pessoal, a gente vem conhecer os problemas, as tribulações, a gente vem orar um pelo outro, sabe? E conhecer de verdade as pessoas que estão caminhando aí com a gente e os problemas que elas estão passando. Então, se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, procura a gente, procura eu, procura o Júnior, qualquer pessoa que da liderança após o culto, que a gente pode indicar um núcleo familiar que seja perto da casa de vocês, porque com certeza vai ter um. Um outro recado, a semana que vem, eu não estou vendo muitas crianças aqui, mas a semana que vem, no próximo sábado, vai ser o jantar do Dia dos Pais. Um pouquinho de atraso, mas para os pais aí com crianças de 3 a 12, né, Cléo?
de 3 até 12 anos, no sábado à noite, aqui no refeitório da Becar, nós vamos ter esse jantar do Dia dos Pais. Então, caso você esteja aqui essa noite e queira participar, pode procurar a Cléo após o culto, e ela vai estar dando mais informações aí para vocês. E o último recado é que no dia 14 de setembro, a gente vai ter um treinamento muito importante aqui na nossa igreja, que é sobre inclusão. Nós teremos uma especialista na área vindo aqui. O treinamento vai ser das 10 da manhã até as 5 da tarde, se eu não me engano, com almoço entre o período da manhã e da tarde, né? E esse treinamento vai ter um custo, mas vai ser um treinamento muito importante para a gente, como igreja, estarmos preparados para melhor receber as pessoas que precisam de uma atenção especial de nós, sabe? Então, desde a recepção, até o louvor, até a salinha, até na hora da saída do culto, tudo tem um pequeno detalhe que a gente precisa conhecer para melhor receber essas crianças, principalmente, que precisam dessa atenção especial. Então, se você tem interesse em participar desse treinamento, já tem algumas coisas nas nossas redes sociais, mas pode procurar a gente também no final do culto, que a gente pode dar mais informações para vocês. Amém? Antes do momento de generosidade, só queria saber se temos alguns visitantes aqui essa noite. Aqui no meu lado esquerdo, alguém que está aqui com a gente a primeira vez essa noite? Puder levantar a mão. Acho que ninguém aqui desse lado. Aqui no lado direito, alguém que seja a primeira vez aqui com a gente? Também eu acho que não. Hoje é todo mundo de casa e glória a Deus por isso. E partindo agora então para um momento que é bem especial, bem íntimo para os que são de casa realmente, que é o momento de dízimos e ofertas, um momento que eu gosto de chamar de um momento de generosidade. E esse mês, né, que a gente está falando sobre sermos transformados por Deus, eu creio assim que ser generoso é uma consequência da nossa transformação diária, através do Espírito Santo. Porque normalmente o mundo ensina que a gente deve buscar as coisas para nós mesmos, que a gente deve olhar apenas para o próprio umbigo, sem se preocupar com os outros, sabe? A gente deve investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos sonhos, sempre pensando apenas em nós mesmos. Mas a Bíblia, ela vem nos mostrar ao contrário. A Bíblia nos ensina que a gente tem que amar aquela pessoa que está ao nosso lado, que a gente tem que ser generoso, que a gente tem que investir o nosso tempo, investir os nossos dons, investir os nossos recursos financeiros para ajudar e para amar aquelas pessoas que estão em nossa volta. E até um versículo que eu vou compartilhar com vocês aqui essa noite, é um versículo que vai totalmente contra o mundo, que fala sobre a gente ser feliz quando a gente é generoso na casa de Deus. E diz assim em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, até essa parte de dar, essa parte de ser generoso, não é de qualquer jeito que Deus espera que a gente seja generoso. Deus quer que a gente seja generoso com alegria, porque quando a gente é transformado pelo Espírito, a gente vai entender que tudo que a gente tem não é nosso, que nós somos apenas mordomos de tantas coisas que Deus tem nos dado. E a generosidade, o doar nosso tempo, doar nossos dons, doar nosso dinheiro, nossas finanças, é um jeito da gente estar transbordando essa transformação que Deus tem feito na vida nossa, dia após dia. Então eu vou chamar as crianças aqui na frente primeiro, e vou aproveitar esse momento para estar orando pelas nossas crianças, e para estar orando por esse momento de dízimos e ofertas. E caso durante o próximo louvor você queira trazer a sua oferta aqui na frente, tem um envelopinho aí na frente de vocês, tem um bag aí na cadeira, né? Tem um envelope que é para dízimos e ofertas aqui da nossa igreja, e tem um outro envelope que é para uma oferta especial do projeto Fazendo a Diferença, o projeto social que a gente tem aqui na nossa comunidade. Tá bom? Então a criançada chegou, o Benjamin pode estar subindo aqui, vamos orar. Tem mais um vindo, chega aí, Micael. Eu espero você sim, meu amigo. Não gostei muito dessa camiseta, mas eu espero. Oh, cuidado aí, tá? Vamos orar então, gente. Então, Deus, eu queria te agradecer, Pai, por mais essa noite por estar aqui na sua casa, meu Deus. Eu queria te agradecer, ó Pai, primeiramente pela vida dessas crianças que estão aqui, que o Senhor possa, meu Deus, durante a aulinha de hoje, estar falando com cada um deles. Eu sou muito agradecido, Pai, aos professores que estão aqui essa noite, que se prepararam para estar ensinando a lição de hoje aqui para os nossos pequenos. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando as suas famílias, Pai, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas e cuidando, ó Pai, grandemente de cada um deles. Eu aproveito esse momento também, Pai, para orar pelos dízimos e pelas ofertas que serão trazidos aqui para o Senhor essa noite. Que o Senhor esteja, Pai, dando sabedoria, dando direcionamento para a nossa liderança, para que possamos ser bons mordomos, ó Pai, dos recursos que serão aqui levantados. Eu te peço, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.
Amém. Amém. Você que pode, fique de pé. Se você não puder, pode ficar sentadinho. Descansa o teu corpo, não tem problema. Você que quer ofertar, dizimar na casa do Senhor, você tem toda a liberdade, pode já vir. Senão você pode acessar as redes sociais, o aplicativo, amém? Vamos lá. Quem sabe canta assim, ó. Oh, tu és santo, poderoso, tu és digno de que todo louvor seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Carla, cante, puxa as mulheres a Carla, vai lá. Tu és santo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei. Aleluia! Cante! E eu ao que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, aleluia. E eu canto, vamos lá de novo. E eu canto, e eu canto. Vocês. Diante, mais uma. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo. Tá lindo! E eu danço, me prostro diante de ti, Senhor. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vem, vem, oh, 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 oh. Tá lindo, mais uma vez, fica comigo então, vai. Oh, 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 oh.
Fico pensando assim, se eu fico feliz vendo vocês celebrando, imagine Deus. Seu louvor subindo como um cheiro suave na narina do Pai. Aí ele desce, peraí, deixa eu ir lá em Mogi. Deixa eu ouvir esse povo cantar, me adorar. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. O Senhor, Ele sonda o nosso coração, amém? Ele transforma também. Se você precisa de alguma bênção, uma transformação, uma renovação, uma restauração, bênção, graça e paz, esse é o momento. A Bíblia diz, um ao outro diz esforço e tem bom ânimo. Por isso que a gente vem congregar. Porque às vezes a gente está ruim, está mal. Deixa eu ir lá porque meu irmão vai segurar na minha mão e vai me dizer, ei, esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor vai te ajudar, vai te dar vitória. Sonda no Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, de novo, vamos lá. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Só canta quem crê, amém? Transforma-me, Senhor, transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Cante. E transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me,
usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol. que brilha à noite como Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, floresta que é certo. Eu quero ser, Usado, Senhor, que te eu quero ser Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, vem banda, como um farol, brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. como flecha, oh, 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 oh. Aleluia, ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, tá tão lindo, como um farol, só vocês. Como um abrigo no deserto, Deus. Oh, 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 oh. Quero ser, Senhor, a maneira, Senhor. Oh, oh, oh. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aplaudam ao Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém? Sonda-me, usa-me, transforma-me. Antes de nós começarmos a falar do nosso tema de hoje, da nossa mensagem de hoje, eu quero convidar toda a igreja para nós fazermos uma oração para Eloá, que é sobrinha do Natan, da Elô, filha da irmã da Elô, que tem 14 anos, né, Natan? Ela está com um tumor muito severo, que foi descoberto há poucos dias, está internada com o abdômen muito inchado, e pelo que a Elô nos passou, somente a graça de Deus pode mudar esse quadro. Então eu quero convidar você que ore comigo, que ore, vamos orar juntos pela Eloá, para que o Senhor opere um milagre na vida dela. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, os nossos corações, as nossas vidas, e colocar a Eloá, Pai. A mensagem que eu recebi hoje, ela está com dores, com o abdômen inchado, está com medo, a mãe está assustada, que não é para menos, Pai. Nessas horas nós nos sentimos abalados, enfraquecidos, impotentes. Peço em nome de Jesus que o Senhor, Deus, opere o milagre na vida dela, Pai. Nós cremos no modo extraordinário do Senhor operar. E te pedimos que o Senhor opere do modo extraordinário. Faça, Deus, uma maravilha naquela criança hoje, Pai. Se o Senhor, na sua soberana vontade, Deus, quiser usar a equipe médica para fazer isso, que isso aconteça, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos essa criança diante do Senhor. Pai, toca na vida dela agora, cura ela e livra desta enfermidade. Mais do que isso, Senhor, fala no coração da Eloá, fala no coração da mãe dela,
fala no coração de cada um da família, Deus, de que o Senhor é o Senhor das causas impossíveis, e é o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege e o Senhor que nos salva. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus fale conosco também nesta noite, através da sua palavra. Essa semana, ontem, nós vimos aí a notícia da morte do Silvio Santos, e a gente estava em casa assistindo, a Cleo falou, não acredito. Acho que muitas pessoas tiveram essa mesma sensação. Pô, não acredito, o homem do baú, o Silvio Santos morreu. Porque, sem exceção, aqui todo mundo já ouviu, já assistiu e já riu, talvez, com ele, com a trajetória de vida deste comunicador singular do nosso país. Mas o interessante é que, no supermercado, em fila, as pessoas dizendo, pô, eu não acredito, você viu? Eu não acredito. Claro que com ele não vão criar teorias da conspiração, como fizeram com o Michael Jackson, Marco Aurélio. As pessoas diziam, não, porque no caixão era um boneco, eu não vi, Então alguns têm essa ideia, eu tenho que ver. Já ouviram essa frase? Não? Tenho que ver para crer. No caso do Silvio Santos, enfim, acho que muita gente, ninguém vai ver, porque não teve velório, foi uma cerimônia de judeu, E, enfim, muitos que não viram, que não creram, vão ficar sem ver, mas é a realidade, chega um dia em que todos nós deixaremos esta terra. E hoje, na nossa penúltima mensagem do nosso tema geral, que é Transformados por Deus, e aqui a mensagem de hoje é Tendo uma Fé Real, eu quero começar conversando um pouco com vocês e falando de um cara chamado John Wesley. John Wesley, ele não era assim um teólogo conservador. Está aqui o mestre Marco Aurélio, que se eu estiver errado, se acena aí e me corrige, tá? Ele não era um mestre, um teólogo conservador, ele era mais um evangelista. Um cara que comunicava a palavra de Deus de uma forma prática, mas de uma forma que fazia muito sentido. Quando eu leio temas e esboços dele, confesso que já li muitas vezes para pegar por empréstimo algumas ideias, você tem ali insights interessantes. E uma história dele é que ele estava caminhando com um amigo, e ali indo por um caminho, esse amigo estava perturbado com situações que ele estava vivendo, enfrentando na sua vida, com dilemas dos quais ele não conseguia lidar. E isso estava abalando a sua fé. Então, John Wesley está ali ouvindo aquele homem, e de repente John Wesley fala, para, dá uma olhada ali, ó. Está vendo aquela vaca? O cara diz, aquela vaca? Está vendo o muro? Aquela vaca está olhando por sobre o muro, como se estivesse enxergando a grama do outro lado. Ele disse, mas John Wesley, o que isso tem a ver, cara? Estou te falando aí do meu problema. Ele falou, tem tudo. A vaca está olhando por sobre o muro, embora seja uma vaca, porque ela não consegue olhar através do muro. Nós não conseguimos enxergar através do muro. E ele disse, é isso que você deve fazer na sua situação problemática. Não tente enxergar somente o problema, mas tente ver além do seu problema. Sabe, a fé, ela nos permite olhar para além das nossas circunstâncias e nós podemos então nos concentrar naquilo que está além. É como um periscópio. Eu me lembro quando eu era garoto, eu assistia desenhos e tinha ali um submarino. E de repente eles diziam, suba o periscópio e veja se nós encontramos a terra. E eles conseguiam ver além das águas. Sabe, olhar por cima do obstáculo. O que eu quero dizer com isso? As frustrações, as decepções, as derrotas, elas nos levam muitas vezes a entrar como se fosse em um túnel. Esses dias eu e a Cleo, a gente estava na estrada, a gente estava viajando, e em um dado momento a gente entrou em um túnel. E eu uso ali o Google Maps, sabe? Eu me perco com facilidade, e muita facilidade. E ainda mais que eu sou um cara distraído, sabe? Com muita facilidade mesmo. Às vezes eu saio e a Cleo fala, você vai se perder para chegar em casa ou não? Só me avisa, se perder me dá um toque. E aí a gente entrou num túnel. Quando entrou, o GPS ele já mudou para o modo noturno, sabe? Escureceu a tela e o sinal do rádio virou aquela caixa de barata. Eu
ouço rádio, sou das antigas. Virou aquela caixa de barata, não ouvia mais o rádio, mas ainda via o sinal do GPS apontando para onde nós deveríamos ir. E depois de uma curva longa, eu vi lá no fim do túnel aquela luz e não era um trem. Era a rodovia que continuava e o GPS estava certo. E nós continuamos seguindo. Quando saímos do túnel, ele mudou para o modo diurno novamente. Mas quando entramos na escuridão, ele mudou para o modo noturno, do contraste de luz, para que eu pudesse continuar enxergando ali o meu caminho. Sabe, a vida também é assim. Muitas vezes, o dia se torna como noite. Amanheceu o seu dia, você vai ter os seus afazeres diários, e de repente chega uma bomba, uma notícia que cai no teu colo que você não espera por ela. O sol está brilhando, está tudo parecendo que está muito bem, mas o dia virou noite. E na sexta-feira da outra semana, na quarta-feira da outra semana, foi assim. Aliás, na quinta. Nós estávamos em casa e logo pela manhã recebi a mensagem ali no grupo do presbitério para orarmos pelo Silvio, o Silvão, pai do Mateus, que tinha tido um problema de saúde. Eu confesso que na hora ali eu imaginei que fosse algo corriqueiro, mas uma hora, talvez depois, eu falei para a Cleo, o Silvão morreu. Ela falou, quem é Silvão? Eu falei, o pai do Mateus. E ela disse, eu não acredito. O dia foi como se tivesse virado noite. Ele não é meu pai, ele não vive na minha casa, mas eu o conheço há pelo menos aí uns 20 anos. Foi como se tivesse escurecido. Eu falei, como que deve estar a família, o Mateus, a família toda, a casa, como é que eles devem estar sem chão? O Alexandre estava acompanhando, né, Alê? Vi a mensagem do Alê no grupo, eu estava logo saindo de carro. E quando nós fomos até lá, ainda na sexta à noite, o corpo não havia chegado, e eu me aproximei ali da nossa irmã, da esposa, e dei um abraço nela. Eu disse no ouvido dela o seguinte, falei, olha, eu não tenho o que te dizer, eu não tenho o que falar, mas eu só tenho que te dizer que eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança de que o Silvão está ao lado de Jesus. Eu tenho uma esperança de que aqueles que partiram aqui nessa terra, que transformou neste momento de dor e de tristeza nosso dia e noite, existe uma luz chamada Jesus que nos faz enxergar mais longe. E foi isso que eu disse ali para ela naquele momento. A palavra de Deus, sabe, ela trata de maneira com que nós podemos encontrar esperança. As dúvidas, elas nos levam para um abismo chamado incredulidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos no livro de Jó, que quando ele perde a esposa, ele perde os filhos, ele perde os seus bens, ele está num momento de dificuldade, os amigos que são amigos chegam para ele e dizem o quê? Amaldiçoa teu Deus e morre. Você não existe mais por que lutar. A vida não faz mais sentido. Quando as dúvidas chegam, até os amigos tentam de alguma maneira, quando não têm uma sabedoria correta, te dar um conselho errado. No livro de Lamentações, livro do profeta Jeremias, se chama Lamentações e ele é chamado de profeta chorão. Sabe por quê? Porque ele lamenta, porque ele chora, porque ele murmura, porque ele reclama de uma situação que ele está vivendo. Então a Bíblia não nos omite os dias que se transformam em noite. Mesmo Judas, não o traidor, não o traíra, mas Judas, irmão de Tiago, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, ele diz, tenham compaixão daqueles que duvidam. O que é compaixão? Se não tentar sentir aquele que o outro está sentindo. Sentir aquela dor. Tenham compaixão daqueles que duvidam. E é essa a história de hoje. A história que nos mostra como nós podemos ter dúvida diante de problemas e principalmente da morte. E nós vamos ver hoje a história de um discípulo que viveu o dilema da dúvida. Jesus teve compaixão dele. Nós vamos ver aqui uma fé real que começa no Evangelho de João. Eu quero que você que pode, abra comigo, no capítulo 20. Nós vamos ler João
Deixa eu abrir também aqui na minha Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. Vamos lá. Você que tem a sua Bíblia de papel, pode abrir aí. Eu vou abrir a minha também aqui. Vamos ler do 24 ao 29. Deixa eu abrir aqui. Ao vivo é assim, sabe? A gente vai abrindo todo mundo junto. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não puser o dedo, eu não creio de modo algum. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também do meu lado e coloca as tuas mãos, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Pano de fundo que nós encontramos aqui. Tomé, provavelmente, ele tinha um irmão gêmeo, porque ele é chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Ele é conhecido como um discípulo fiel, um discípulo que crê em Jesus, mas pensa num cara pessimista. Pensa num cara que é pessimista. Tomé era este cara. Tomé, quando ele sabe da notícia de que Jesus, vocês lembram que Jesus dizia que tinha que ir até Betânia por ocasião da doença de Lázaro? E eles estão dizendo: olha, você precisa vir logo, porque Lázaro está doente, então Lázaro morre. E Jesus diz o quê? Eu preciso ir até Betânia para ressuscitar Lázaro. Sabe o que Tomé diz quando Jesus fala isso? No Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 16, ele diz: vamos todos também, então, para que nós possamos morrer com ele. Não com Lázaro, com Jesus. Porque já existia uma perseguição para prender e matar Jesus em Jerusalém. E Betânia estava ali, talvez uns de 5 a 10 quilômetros, não era muito distante de Betânia e Jerusalém. Então Tomé, quando sabe que Jesus está querendo ir para lá, ele diz: a casa caiu, os caras vão pegar Jesus, vão matar Jesus, para a gente não sofrer, vamos todo mundo junto e morre com ele. Tomé era aquele cara muito pessimista, não faltava coragem para ele estava disposto a ir e morrer junto, mas ele era um pessimista natural. E quando eu vejo isso, eu me lembro de um desenho que foi produzido em 1962, eu não era nascido ainda, mas ele começou a passar nos anos 70, início dos anos 80, que era Leap Hard. Alguém lembra? Era uma hiena e um leão. Eles diziam assim, ó dia... A hiena dizia: ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Vocês já ouviram esse desenho? E ela dizia para toda e qualquer coisa: ó dia, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Tomé parecia essa hiena. Ele dizia: ó dia, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. E ele fez isto quando Jesus disse que tinha que ir até Betânia. Alguém já disse que o otimista nada mais é do que o pessimista atrasado. Porque quando ele diz vai dar certo, vai dar tudo certo, de repente dá tudo errado. E o que acontece? Tomé fez uma previsão pessimista. Ele disse: o Senhor Jesus foi lá para Betânia, vai dar ruim. E o que aconteceu? Quando Jesus vai? O que aconteceu depois com Jesus? Jesus foi preso, Jesus foi injustamente julgado, injustamente acusado, injustamente condenado, pagou uma culpa que não era dele e ele morreu. Os discípulos só não morreram porque fugiram como ratos em um navio que está naufragando.
saíram correndo e Jesus morreu. O que significa isso? Quando nós olhamos do ponto de vista da estrutura do Evangelho, e lembre-se, nós estamos lendo no Evangelho de João, nós vemos que João estruturou a sua narrativa de tal forma que o propósito evangelístico dele aqui é óbvio. Ele estrutura o seu texto para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E ele faz isso coletando sinais ao longo da sua narrativa. Ele vai apresentando Jesus, ele vai contando a sua história, e ele diz que depois da morte de Jesus, primeiro ele aparece aos seus discípulos. Ele prova a eles que ele está vivo. Sim, ele morreu lá em Jerusalém, ele foi pregado, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando vão procurar por Jesus, Jesus está vivo. Olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Até então, será que sim, será que não? O texto diz que João vai correndo até o túmulo. Pedro, um pouco mais cansadão, não aguenta aquela carreira que João deu. Mas o fato é que Jesus vai até eles. É o que nós vemos na estrutura do Evangelho. Os discípulos viram a Jesus ressurreto. Eles entendem ali a grandeza do Espírito de Jesus sobre eles, eles ficam eufóricos, eles estão então comissionados a dar essa notícia, eles estão com seu coração explodindo, porque aquele que estava morto não está mais. E João, ele conta isso na sua narrativa de modo empolgado, mas com um cuidado, porque dos versos do capítulo 20, do 19 ao 23, ele diz, mais propriamente no 23, que Tomé não estava com eles. Em seguida, ele se preocupa, o autor João, em responder à objeção de que mortos não ressuscitam. Ou seja, ele toma a audiência semelhante a Tomé, ou seja, aquele que tem dúvidas do que pode acontecer depois da morte, aquele que tem dúvidas sobre o que pode acontecer com o maior problema da humanidade que se chama a morte, aquele que tem dúvida do que pode acontecer depois da vida, aquele que pode calçar a sandália de Tomé. Você já teve dúvida? Eu já tive. Você nunca teve? Pô, estamos cheios de gente de fé aqui, graças a Deus. Eu sou um cara que tem muita dúvida, mas o texto aqui, ele me leva a poder calçar a sandália de Tomé, e é isso que o autor faz para mostrar que aquele que sana as nossas dúvidas, ele traz isso dentro deste evangelho, e aí João ele faz uma transição para mostrar uma outra segunda lição dividida em 3 partes neste evangelho. Ele mostra isso com 3 lições. Ele mostra a causa da dúvida, ele mostra a cura da dúvida e a comissão depois da dúvida. Vamos começar com a causa da dúvida. A causa da dúvida de Tomé. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. A primeira causa da dúvida de Tomé chama-se isolamento. A primeira causa da dúvida chama-se isolamento. King George, ou Rei George V, que reinou na Inglaterra, ele costumava dizer o seguinte, nas suas regras da vida: se eu um dia estiver sofrendo, deixe-me como um animal, deixe-me isolado, porque eu quero sofrer sozinho. Quando nós enfrentamos problemas, nós temos a tendência de nos isolarmos, e Rei George diz isso. Eu posso dizer isso com muita autoridade, porque acho que em 2016 eu fui acometido de um problema de saúde, e esse problema cresceu de tal maneira que afetou a minha mente. Eu tomava medicamentos, dentre eles clonazepam, Rivotril, cheguei a tomar 60 gotas em um dia. Isso por vários dias, para tentar dormir. E eu tomava depois um remédio para acordar, para tentar levantar. O fato é, eu desligava o meu telefone, eu acordava, e quando acordava, porque às vezes não dormia, de manhã na cama, e a minha vontade era deitar embaixo da cama, para não ver a luz que entrava pela fresta da janela. Eu não queria ouvir o barulho da rua. A minha esposa saía para trabalhar, e quando ela voltava, eu estava na mesma posição, deitado na cama. Eu cheguei a ficar 3 dias sem tomar banho. Eu vivi no ostracismo e no isolamento, com medo de ouvir as pessoas e medo de responder para as pessoas o que eu estava vivendo. Por quê? Por vergonha.
Eu era um presbítero na nossa igreja, eu tive um enfrentamento, eu procurei o presbitério, o pastor Leandro, o pastor Denis disse, eu não consigo mais, eu estou doente. E eu, como um homem de Deus, não posso carregar isso sendo um hipócrita. Eu estou doente, eu preciso me afastar. E eu me afastei, mas eu me afastei não da maneira saudável. Eu me afastei num ostracismo, eu me escondi, eu entrei num esconderijo onde eu criei repúdia para não encontrar as pessoas sem razão nenhuma. Eu só não queria me encontrar com ninguém, eu não queria olhar no olho de ninguém, eu não queria dizer nada a ninguém. Isso só foi vencido quando eu me rendi ao Senhor Jesus e disse, Senhor, faz conforme o teu querer. Eu me lembro na sala de casa, eu disse isso para minha esposa, eu falei, eu me rendi. Eu comecei a pegar os meus remédios, não façam isso. Separei e falei, eu não tomo mais, eu me rendi, acabou. Eu estava pesando 70 quilos, eu tenho quase 90. Estava adoecido e o Senhor começou a tratar na minha vida no ano de 2019, quando eu disse, eu me rendi. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o isolamento é cruel. Há uma expressão utilizada pelos estudiosos da mente e do comportamento humano que se chama gaslighting. Gaslighting, essa expressão significa manipulação. Eles usam esse nome porque nos anos 40 tinha uma peça que foi extraída de um livro que conta a história de um marido em que ele tinha em sua casa um gaslighting. E é um lampião a gás, onde ele regulava a potência da luz. E a esposa dele olhando dizia, parece que a luz está mais escura. Não está tão claro quanto antes. E ele já tinha construído um processo de isolar aquela esposa das pessoas de fora, das pessoas com quem ela convivia. Então ela estava ali confinada na casa com ele. E quando ela dizia para ele, parece que está mais escuro, ele dizia, isso é coisa da sua cabeça. E ela não tinha um senso para ter um julgamento melhor, porque ela não tinha com quem mais compartilhar, e só ele para confiar. E ele no gaslighting, diminui o brilho e escurece para que você não veja. E ele dizia, isso é coisa da sua cabeça. E como isso nos afeta? O manipulador, ele leva a vítima a viver em isolamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a estratégia que Satanás usou na minha vida. Essa é a estratégia. E eu não estou dizendo que as pessoas que adoecem emocionalmente, tudo é causa de Satanás. Eu não disse isso. Eu disse que por muitas vezes o isolamento e a fuga, nós sabemos que o príncipe desse mundo se chama Satanás. Você deve se tratar, você deve procurar ajuda, mas muitas vezes, e acredito que em 90% das vezes, ele vai soprar no seu ouvido, sabe o quê? Não vá, fuja, se esconda. E nós de repente nos vemos em um túnel onde o sinal se torna mais fraco, eu não ouço mais outras pessoas falando, eu não ouço mais bons conselhos, eu só tenho ali quando tenho um bom GPS. Agora, como no meu caso, eu queria nem ver nenhum GPS. E aí você se vê simplesmente no escuro, e você vai se acostumando com aquela escuridão, e quando você olha lá no final que você vê uma luz, você diz, deve ser um trem, eu preciso fugir e me esconder melhor, para não encontrar essa luz. É isso que Satanás faz conosco. E a Bíblia continuamente nos mostra o risco do isolamento. E às vezes nós cavamos o isolamento. A Bíblia nos adverte que Deus não gosta do isolamento, porque quando Deus cria o mundo, lá na Gênesis, no início, na criação, Ele diz, criei o homem, não é bom que ele esteja, far-lhe-ei uma companheira que ele seja idônea, que seja uma pessoa que conviva ao lado, não é bom que ele esteja só. Deus diz isso quando Ele cria o mundo. E quando nós olhamos pessoas que viveram com solidão na palavra de Deus, por exemplo, Esias, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 ao 18, você vê o desgaste que ele teve com Jezabel por causa dos profetas de Baal. Lembram disso? Ela arma um plano para fazer o que com Elias? Para matá-lo. E ele então vai para o deserto, e no deserto ele pede o que para Deus? Ele pede a morte para si mesmo. Nós estamos falando de um profeta que pede a morte para si mesmo quando ele se isola, quando ele vai para o deserto.
Quando nós lemos Salmo de Davi, 68, no versículo 6, na parte A, diz que Deus dá um lar aos solitários. Deus, quando vê o solitário, Ele procura uma maneira de fazer com que esse solitário viva em família. Esses dias nós visitamos uma pessoa e nós teremos um congresso no fim do ano, e é uma pessoa que ela não tem um marido e tudo, e nós dissemos para ela, vai para o congresso. Ah, mas não é um congresso de casais? Eu falei, não, é um congresso de família. E você é família da nossa igreja. Você é uma irmã em Cristo. Você é bem-vinda a participar conosco. Você é bem-vinda a viver em comunidade. Porque é isso que Deus quer que você faça. Ele não quer que você se isole e viva sozinha. O gigante Paulo, grande evangelista, pregador, quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 4, no versículo 9, sabe o que ele diz a Timóteo? Procura vir ter comigo depressa. Onde ele estava? Estava no cárcere. Com quem? Sozinho, no isolamento. Ele não podia ir até alguém, então ele diz, venha até mim. Sabe, o isolamento não é bom, e talvez você que enfrente um problema assim, você diga, eu não consigo ir naquele amontoado de gente, naquele aglomerado de gente, eu preciso que alguém venha até mim. E se você já viveu uma situação dessa, eu vou até você, porque eu vivi. Eu vivi. E acredite, o isolamento, o ostracismo, nos leva para distante de Deus. Satanás, ele usa a estratégia de isolar para nos encher de dúvida e nos sucumbir. O que quer que você esteja vivendo, lembre-se de que a causa das dúvidas estão ligadas ao isolamento. E tendo dito isso, vamos falar sobre a cura. Versículo 25. Tomé, aquele cara que, da onde a gente tira o ditado popular, eu só acredito vendo, eu preciso ver para crer. Ele então, depois de uma semana, Jesus já tinha aparecido aos seus discípulos, Jesus ele já tinha conversado pessoalmente com seus discípulos, ele poderia ter encontrado Tomé sozinho, não poderia? Mas depois de uma semana, 8 dias, Jesus disse, sabe o quê, Tomé? Eu vou te encontrar na igreja, cara. É lá na igreja que eu vou resolver a parada contigo. Não é escondidinho, não. É junto com os irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cura para a dúvida, ela acontece quando Tomé está ali. No versículo 26, que diz, passaram-se 8 dias, Jesus se revelou quando ele se reuniu com outros discípulos. Teologicamente, e vamos pensar de modo teológico, porque eu estou dizendo que Jesus foi tratar com Tomé em igreja. Deus existe em comunidade. Antes da criação do mundo, antes de Deus criar tudo, antes de existir o que nós chamamos de tempo, porque Deus é atemporal, Ele criou o tempo por nossa razão, porque Ele não precisa de tempo. Ele já era trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não era um Deus isolado. E por que Deus era trino? Porque o amor é eterno. O amor só pode ser eterno se ele partiu do eterno. E o eterno são 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O amor, ele não é um sentimento, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O amor é um verbo. Conjugue paixão, que é um sentimento. Tente conjugar na sua mente. Agora conjugue um verbo simples chamado amor. Eu amo, tu amas, e quando nós conjugamos eu amo o outro, eu faço pelo outro. A missão da nossa igreja é amar a Deus, amar o próximo e servir a todos. Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A aplicação disso é, a comunidade aqui é a manifestação primordial da realidade de Deus. Em Gênesis, quando ele começa o mundo, ele diz, não é bom que o homem esteja só. E na caminhada, na narrativa de Gênesis, você vai lendo e você encontra um cara chamado Abrão. O que Deus diz para Abrão? Que antes de ser Abraão, ele era Abrão. Deus diz, de ti farei uma grande... Olha para as estrelas, Deus já dá a ele uma ideia de uma grande comunidade, de um grande povo. Sai daqui, vai para lá, eu quero criar uma grande nação. E indo adiante, quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus ele diz que ele edificaria a sua igreja, a sua assembleia, um encontro. Vamos fazer aqui uma analogia textual do Novo Testamento que pressupõe ajuntamento. Quando você vê Efésios capítulo 2, versículo 20, você vê corpo, edifício, igreja, família. É isso que traz o texto.
A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, eu vou ler para você, diz assim: não deixemo-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando veem que o dia se aproxima. Nós somos encorajados aqui nesse ambiente que se chama igreja. A palavra encorajamento ela é encontrada na literatura nos textos de Hipócrates, o pai da medicina. E ela é ali uma palavra utilizada para identificar febre, contagiar. Quando nós olhamos essa palavra que é encontrada em textos relacionados à medicina e fala com contágio, a ideia é, Jesus quando ele vai visitar a Tomé, que ele entra, a parede está tudo fechada, a casa está fechada, ele entra e diz, paz seja convosco. O que acontece ali naquele momento é que Tomé olha para ele e diz o quê? Jesus diz, olha aqui a minha mão, olha o meu lado, põe a mão. Tomé toca? Não. Tomé nem chega a tocar, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé foi tão contagiado, tão encorajado pela presença de Jesus, junto ali com seus irmãos, que ele não precisava mais tocar. Deixa eu te dar uma ilustração. No mundo animal, os predadores, quando eles estão à caça, eu assisto muito documentário, sou especialista nisso, de mundo animal. Quando eles querem caçar um animal, muitas vezes eles veem uma presa que está machucada, que está isolada, que está sozinha. E eles vão e atacam aquela presa sozinha, principalmente quando são búfalos. Eles tentam pegar o filhote que ficou para trás. E os búfalos, eles deixam 4 ou 5 para ficar com os retardatários, para proteger, para que ele não fique sozinho, para que ele não seja devorado. Não se esconda. Dietrich Bonhoeffer, ele é um teólogo, aliás, Dietrich Bonhoeffer, ele é um teólogo alemão que ele enfrentou o nazismo. E quando ele estava lá preso pelos nazistas, ele escreveu um texto antes de morrer que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte no seu texto: a presença física de outros cristãos é uma fonte incomparável de alegria e força para o crente. Um parêntese aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes eu fico cansado dos crentes. Eu fico, gente, confesso. Às vezes a gente vem a batismo e tanta coisa. Eu falei para a Cléo, não vamos contar para ninguém. Vou até abaixar aqui. Eu falei para a Cléo o seguinte. Cléo, a gente está com tanta atividade na igreja que eu estou ficando doido. Não tem um final de semana livre. A gente às vezes cansa dos crentes. Ontem a gente estava aqui, né, Andressa? Com os jovens ali, tudo, participando, trabalhando. Eu falei, Alê, eu vou precisar de um ibuprofeno, de um Dorflex quando eu for embora. Eu não aguento mais essa sonzeira. A gente cansa dos crentes às vezes. Mas é só às vezes, porque eu já estou aqui de volta. Eu fui embora, dormi, recuperei a energia e estou aqui. Mas ele diz, a presença física dos outros cristãos é uma fonte incomparável de alegria e força para o crente. E ele continua, é um sinal físico da presença graciosa do Trino Deus. Quão inesgotáveis são as riquezas que se abrem para aqueles que, pela vontade de Deus, são privilegiados a viver em comunhão diária da vida com outros cristãos. E ele acrescenta, aquele que teve o privilégio de louvar a graça de Deus, que ele agradeça a Deus de joelho e declare, é graça, nada mais do que graça, que nos é permitido viver em comunidade com irmãos cristãos, nessa comunhão que o Cristo vivo se manifesta. É aqui que o Cristo vivo se manifesta quando nós vivemos em comunhão. É aqui que o Cristo vivo quer que você, como corpo, ame o seu próximo e que você testemunhe e que apoie e que leve o seu irmão na caminhada. Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas aflições? Eu não sei quais são, mas foi na companhia dos discípulos, na comunidade de fé, que Tomé teve as suas dúvidas dissipadas. As dúvidas dele acabaram ali. E nós vemos isso no verso 28. E aqui nós temos o compromisso, depois que nós entendemos o que Deus faz conosco nessa tratativa. O compromisso é a nossa comissão depois da dúvida. Versículo 28, Tomé diz, Senhor meu e Deus meu.
nós não poderíamos ir adiante, nós já estamos chegando no final, sem considerar aqui os vocábulos. No Novo Testamento, a palavra que ele usa aqui é uma palavra interessante, grega, que é traduzida para Kyrios, que significa, é isso, Marco? O pastor Marco está aqui, mestre em teologia, é Kyrios, está correto? Que significa Senhor. E ela pode ser usada como um título, Senhor, cavalheiro, amo, patrão. Sabe quando você está dirigindo, você para na rua, o cara fala, ô patrão, quer que eu olhe o carro? Sabe? É Kyrios, ele está dizendo. É esse termo, se ele fosse falar em grego contigo. E também pode significar de uma titularidade de Deus. Mas, por exemplo, como o Senhor, 1 Pedro capítulo 3, versículo 6, Sara chama Abraão de Kyrios. Ela diz que Sara obedeceu e chamou Abraão de Senhor, Kyrios. Tem um restaurante que eu como em Suzano, Luiz, e o cara corta um churrasco lá, e quando eu chego, o que ele fala, Cléo? Hã? Meu rei. Ele diz meu rei. Kyrios, eu falo para Cléo, você está vendo isso aí? Você está vendo? Lá em casa, é isso que eu espero. E ela está aprendendo. Ela levanta de manhã, ela fala, Júnior, já levantei, o Senhor preparou o meu café? Fala, está na mesa, mamão cortado, pãozinho quente, está tudo certinho. Então tem funcionado. Kyrios é a palavra. Também pode significar Yahvé ou Jeová. Tomé queria dizer, quando ele olha, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ele usa o texto que Davi cita no Salmo 35, versículo 23. É um salmo imprecatório, onde Davi está orando ali por livramento. E ele diz, acorda e desperta para me fazeres justiça para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Tomé exclamou, na língua grega, nós temos aqui os artigos definidos. Hu kyriosmou, hu teosmou, o Senhor meu, o Deus meu. Não sendo Jesus como qualquer Senhor, não sendo Jesus como qualquer divindade, mas sendo o Senhor, o Deus, aquele que não existe nenhum semelhante, por isso ele não precisa tocar. Eu gosto como Spurgeon coloca, e ele diz assim, creio que essa foi uma expressão de imensurável deleite, pois você observa que ele não diz Senhor e Deus, mas ele diz, meu Senhor, meu Deus. Ele parece tomar posse, ele parece abraçar Jesus. Por aqueles dois abençoados vocábulos, ele diz, meu Senhor e meu Deus. Jesus ressuscitou, então ele é meu Senhor e meu Deus. Basicamente vê, toca, põe a mão no meu lado. Ele abraça com o seu coração dizendo, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, e eu tenho que me render a esta verdade. Sabe, Jesus ressuscitou e é nesse ambiente de comunidade onde nós podemos dizer que estamos aqui porque Ele é meu Senhor, porque Ele é meu Deus. Como uma criança à noite, que corre para a cama dos pais e diz, eu estou com medo, está escuro, e o pai e a mãe diz, fica tranquilo, a gente está aqui, está tudo bem. E ela logo volta a dormir por submissão. Ela acredita que tudo está bem. Eu não sei que escuridão você enfrenta, qual a dificuldade, mas eu sei que você pode, como uma criança, dizer, meu Senhor e meu Deus. Nas Escrituras, nós não sabemos o que aconteceu com Tomé. Mas William Barclay, ele cita um texto apócrifo, paralelo, que ele diz que Tomé, já mais velho, ele está ali na cidade, e Jesus diz assim para ele, vai servir na Índia como missionário. Ele fala, não, eu só sou um bom carpinteiro, não sou para isso. E Jesus vai andando e encontra um indiano. Fala, você está precisando do que lá na Índia? Ele fala, estou precisando de um bom carpinteiro. Conversa com aquele cara ali, ó, eu sou o senhor dele. Fala para ele que eu mandei esse recado. E o indiano chega para Tomé e fala, escuta, você é carpinteiro? Tomé fala, mas quem disse que eu sou carpinteiro? Aquele cara ali que disse que é seu senhor. Ah, ele é meu senhor. Se ele disse eu sou, o que você está precisando? Eu estou precisando que você me sirva na minha carpintaria lá na Índia. Ele disse, se o meu senhor disse isso, agora eu sou o seu carpinteiro. Submissão. Talvez isso seja apenas uma lenda, é um livro apócrifo, é um livro histórico, mas na prática é assim que funciona. E eu quero concluir fazendo com você a oração do duvidoso.
Quero convidar que você feche seus olhos enquanto eu leio essa oração para nós. Pai Celestial, é espantoso quantas vezes e de quantas maneiras duvidamos. Algumas vezes duvidamos do Teu poder, da Tua capacidade de fazer verdadeiros milagres em meio do caos das nossas vidas. Outras vezes duvidamos dos Teus métodos, das Tuas soluções. Nos enganamos, pensamos que nossos caminhos são os caminhos melhores e maiores do que o Teu. E ainda duvidamos das Tuas obras, que são sempre expressão do Seu grande amor. Agora eu quero pedir para que você abra os seus olhos e repita comigo esta parte. Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos em nossas dúvidas. Ajuda-nos a contemplar a beleza da evidência do Teu amor por nós. Ajuda-nos por Tua infinita graça e paciência. Mais do que tudo, queremos caminhar sob Tua vontade. Oramos no precioso nome do Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Salvador. E cremos dizendo amém. Você recebe a palavra de Deus? Fique de pé, vamos encerrar louvando ao Senhor. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Aqueles que creem, digam amém. Amém. Cante conosco mais uma vez. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor. Aleluia, cante ao Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor possa te guardar na segunda, na terça, na quarta e na quinta, e aí na sexta.
e no sábado. E aí domingo estaremos aqui mais uma vez para juntos adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Aleluia. Oh, 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 oh. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Deus. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, qualquer dia, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece.